Hello, guys, tudo bem? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre os animais. Nós estávamos falando sobre os seres vivos, então a gente falou um pouquinho sobre as plantas, que é um dos seres vivos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os animais. Então, nós vamos usar a apostila, módulo 2. Nós vamos fazer da página 196 até a página 202. Então, aqui eu já coloquei para vocês na página 196 e 197. Aqui o que a gente pode observar nessa imagem, né? É um menininho que está segurando um passarinho. Aparentemente, esse menininho, ele lembra ser um indígena. Parece que ele é um índio, né? Então, vamos ver aqui, ó. Os seres humanos se relacionam com os outros animais de diferentes maneiras. Em todas essas relações, devemos respeitar os outros animais e ter alguns cuidados. Essa aqui é uma criança Yanomami, peraí, nós vamos ler, peraí, que é indígena mesmo. Então, olha só, criança Yanomami com uma ave da aldeia do Alabuci, no Amazonas. Então, de fato, é uma criança indígena e ela está com um passarinho no colo, na mão, né? Vocês conhecem algum animal que seja semelhante a esse daqui? A gente, né, conhece várias espécies de pássaros, né? Esse aqui, ele parece ser um papagaio, né? Um periquito. Então, são vários passarinhos que lembram essa espécie. Então, vamos lá. Agora eu vou alterar aqui para ficar mais fácil para a gente poder fazer a leitura, tá? Então, vamos lá. Diversidade de animais. Então, como a gente já está falando sobre os seres vivos, nós vamos começar a falar então sobre a diversidade de animais. Existem várias espécies de animais. Então, vamos lá. Helena assistiu a um documentário Earth, de 2017, que apresenta diversos animais encontrados nos mais variados ambientes da Terra. Veja a seguir alguns animais que Helena viu nesse documentário. Então, ela assistiu esse documentário. Eu vou ver se eu consigo achar pelo menos um trecho desse documentário e eu mando para vocês assistirem, tá? Ou então a gente, durante o nosso encontro virtual, a gente pode assistir um pedacinho, tá? Então, nesse documentário que a Helena assistiu, ela pôde ver alguns tipos de animais. Então, ela viu um urso polar. Olha só, o urso polar pode atingir até 3 metros de comprimento e tem o corpo coberto de pelos, geralmente brancos. Esses animais se alimentam de outros animais e são excelentes nadadores. O urso polar vive em uma região muito fria do planeta, chamada Círculo Polar Ártico. Essa região fica coberta por gelo a maior parte do ano. Então, esses animais, eles são típicos da região polar, né, do Círculo Polar Ártico, porque eles são animais que sobrevivem no gelo. Eles não, no calor, eles não conseguem sobreviver. Então, eles só são vistos, né, nesse círculo polar ártico. Às vezes, em alguns zoológicos, existem alguns animais, né? Existem alguns ursos polares, que é o caso do Aquário de São Paulo. Se algum de vocês já visitou esse aquário, provavelmente já vai ter visto o urso polar lá no aquário, porque no Aquário de São Paulo existe 2 ursos polares, só que o ambiente em que eles vivem é todo climatizado. Então, o ambiente que os 2 ursos polares estão lá no aquário é gelado, tá? Para que eles possam sobreviver. Outro animal que ela viu também foi o pato mandarim. O pato mandarim pode atingir até 50 centímetros de comprimento. Ele tem bico e penas coloridas, como alaranjadas, verdes, azuis, roxas, brancas e cinzas. Então depende, né? Cada pato dessa espécie ele pode apresentar a pena colorida, né? Com essa coloração. Esse animal vive em florestas, próximos de lagos e constrói seus ninhos nos troncos das árvores. O pato mandarim se alimenta de plantas e de pequenos animais.
Então, o pato mandarim, ele vive na água, porém a sua moradia ele faz nas árvores, né? Ele faz ninhos nas árvores, próximas aos rios. Assim como o urso polar, o pato também se alimenta de animais. Só que o urso polar, ele se alimenta de animais grandes, de peixes grandes, né? E o pato mandarim já se alimenta de pequenos animais, peixes menorzinhos, pequenos insetos, tá bom? Mas eles também, os dois, se alimentam de outros animais. Nesse documentário, Helena percebeu que os animais são diferentes. Ah, pera só um pouquinho. Como é continuação, vamos ver. Outros dois animais que ela viu, tá? Porque é a continuação da mesma página, tá? Ela viu o leão e a leoa. Tanto o leão quanto a leoa podem atingir até 3 metros de comprimento. E os machos, né, que são os leões, têm a juba. Esses animais vivem em locais quentes, com vegetação geralmente baixa e se alimentam de outros animais. Então, o leão, quando a gente quer identificar qual é o leão macho e qual é a leoa, nós vamos identificar pela juba. O leão, ele vai ter essa juba, esse cabelão, né? E a leoa não, tá? Então, quando a gente quiser identificar quem é o macho e quem é a fêmea, é só observar aqui a juba, tá? Eles são animais muito ferozes, eles se alimentam de animais grandes, eles são da família dos felinos. Então, eles comem, eles são carnívoros, né? Então, eles comem outros animais, como gazelas, zebras, e entre outros animais. Quem caça os animais, quem caça os alimentos é a leoa. A leoa caça para o leão poder comer, tá? Então, o leão, na verdade, ele não faz nada. O leão ele só tem essa pose de fortão, né? Mas quem vai procurar comida, o leão ele só defende o bando. Mas quem procura comida, quem caça a comida para alimentar os filhotes e alimentar o próprio leão, é a leoa. Elas que são as caçadoras. É muito difícil a gente ver um leão caçando. Se o leão está caçando, é porque ele vive sozinho. Porque se ele viver em grupo, ele não caça. Quem caça é a leoa. Legal, né? Outra coisinha, outro animal que a Helena viu foi uma baleia jubarte. A baleia jubarte é um animal que vive nos oceanos e pode atingir até 15 metros de comprimento. Então, elas são enormes, 15 metros é muito grande. Os machos emitem sons para atrair as fêmeas na época da reprodução. Essa baleia se alimenta principalmente de pequenos animais. Então, apesar dela ser grande, ela não se alimenta de animais grandes, ela se alimenta de animais pequenininhos, então de pequenos peixes, pequenos crustáceos, tá? Agora sim. Nesse documentário, Helena percebeu que os animais são diferentes uns dos outros e vivem em diferentes ambientes, como aquáticos e terrestres. Lá no comecinho do ano, vocês viram a diferença entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Vocês até fizeram um painel na sala e vocês colocaram, né, fotos de paisagens terrestres, né, de ambientes terrestres e ambientes aquáticos. E quais são esses tipos de animais que vivem nesses ambientes, né? Pode ser que tenha animais que vivem nos dois ambientes, mas eles sempre vão prevalecer em algum ambiente, ou terrestre ou aquático. É que nem o caso do pato mandarim. Ele vive na água, mas ele também tem a sua casa na árvore, né? Que é um ambiente terrestre. Então ele consegue viver nos dois. Então vocês já viram o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Apesar dessas diferenças, os animais apresentam características em comum. Uma delas é que eles não produzem o próprio alimento. Assim, os animais precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, diferentemente das plantas que produzem o seu próprio alimento, os animais, né, os animais eles não produzem o seu alimento. Eles precisam caçar o seu alimento. Eles precisam procurar o seu alimento. E para fazer isso, eles se alimentam de outros seres vivos. Podem ser animais ou plantas, né? Então, no caso, tem alguns animais que se alimentam de plantas e tem alguns animais que se alimentam de outros animais, né? São os carnívoros.
E tem animais que se alimentam dos dois, tá? Então, a planta, ela produz o seu próprio alimento e o animal não. O animal se alimenta de outros seres vivos, tá? Os animais também interagem com o ambiente em que se encontram. Eles podem, por exemplo, proteger-se contra o frio ou o calor excessivo, ou se esconder de outros animais no meio da vegetação. Então, tem animais que eles se adaptam, né, ao tipo de ambiente que eles vivem. Então, é o caso do urso polar. O corpo dele, a pele dele, é feita para que ele possa viver nesse ambiente. Então, quando ele está num ambiente que não seja adequado, ele não vai conseguir sobreviver. É a mesma coisa, os leões, eles vivem em ambientes quentes. Se a gente colocar um leão em um ambiente muito frio, ele não vai conseguir sobreviver, porque o corpo dele não está adaptado para esse tipo de ambiente. Então, por isso que eles como que eles se protegem do calor e do frio? A pele dele já é apropriada para o ambiente que ele vive. E tem outros animais que conseguem se esconder, que é o caso da camuflagem. Tem alguns animais que eles se camuflam no meio da natureza. Por exemplo, o camaleão. O camaleão, quando ele se sente ameaçado, ele sente que que ele vai ser caçado, que ele vai ser presa de algum outro animal, ele se camufla, ele troca de cor e fica parecido com o ambiente que ele está. Se ele está num tronco de uma árvore, ele troca a cor dele para que ele se pareça com um tronco de árvore. E tem alguns insetos que também parecem árvores, parecem folhas, que é o caso do bicho, o bicho-pau. Ele é um inseto que literalmente parece uma varetinha, parece um pauzinho. Então ele se camufla no meio da natureza, né? Ele se camufla no meio da vegetação. E aí os predadores não conseguem identificar ele, né? É interessante isso, né? Os animais e as diferentes temperaturas ambientais. Você já imaginou como seria viver em um deserto durante um dia ou em uma região polar? Vocês já se imaginaram vivendo em um local muito gelado ou em um local muito quente? Vocês já pensaram como seria? Será que a gente conseguiria sobreviver? Então, olha só. Apesar de os desertos apresentarem temperaturas muito elevadas durante o dia e as regiões polares apresentarem temperaturas muito baixas, alguns animais são capazes de viver nesses ambientes. Esses animais apresentam certas características que os ajudam a sobreviver nesses ambientes. Vamos conhecer dois desses animais. Então, olha só, nós vimos o urso polar ártico, né? Que é o urso polar que vive lá no Círculo Polar Ártico, que é onde tem bastante gelo. Junto com esse urso polar, nesse mesmo ambiente, existem as raposas, que é a raposa do Ártico. É diferente da raposa que vive nos desertos ou nas florestas, tá? A raposa do Ártico vive nas regiões polares. Ela possui uma espessa camada de pelos que ajudam esse animal a se manter aquecido. Então, olha só, se a gente observar bem, olha como que ela é bem peludinha. Então, esse pelo é o que protege ela do ambiente gelado. Então, ela não sente frio. A gente pode imaginar que ela está sentindo frio, mas ela não está, porque o pelo protege ela. Esse pelo é responsável por aquecer o corpo dela. Então, por isso que ela consegue sobreviver, tá? A mesma coisa as patinhas dela, porque o chão de gelo é bem gelado, né? Então, as patinhas dela já são adaptadas para poder colocar, né, nesse gelo sem que ela se machuque. Aqui para vocês tem a fotinha da raposa do Ártico. E aqui tem o feneco. Já o feneco é uma raposa que vive no deserto do Saara. Então, olha só, existem várias espécies de raposas, né? É disso que a gente está falando, sobre a diversidade. Então, não existe um tipo de raposa só. Existem várias espécies de raposa, que a gente já está conhecendo duas. O feneco é uma raposa que vive no deserto do Saara. Na África, um ambiente quente e com pouca chuva. Suas orelhas grandes o ajudam a controlar a temperatura do corpo.
Além disso, o feneco pode ficar longos períodos sem beber água, obtendo a água de que precisa, principalmente dos alimentos. Então, olha que interessante. Lá no deserto do Saara é bem quente e não tem muita água. Então, esses animais, o próprio corpo do animal, ele já é adaptado para receber pouca água. E a pouca água que ele pega, ele retira dos outros alimentos, né? Dos outros vegetais, por exemplo, ou dos próprios outros animais que ele come. Então, o corpo dele já é adaptado para viver nesse ambiente, que tem pouca água, um ambiente quente. E a orelha dele, o fato da orelha dele ser grande, ela é grande justamente para ajudar a manter a temperatura do corpo dele, né? É legal isso, né? E eles vivem em diferentes ambientes, né? Enquanto uma precisa de bastante água, que é o caso da raposinha do Ártico, a raposa do Saara, né, o feneco, não precisa. Ele precisa de água, porém com menos quantidade, né? É interessante isso, né? Vamos lá. Quando a gente fala de animais, nós temos os animais domésticos e os animais silvestres, né? Os animais domésticos, nós vimos naquela encontro online que nós fizemos, que nós falamos só sobre os animais domésticos. A gente falou, né, como cuidar, como adotar, a gente até mostrou os nossos animais domésticos. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os animais silvestres. Os animais silvestres são aqueles que vivem nas florestas, né? Nas florestas, nas selvas. Então, olha só. Olha aqui, isso aqui é um trechinho de uma reportagem. Animais fogem de queimadas e vão para as cidades. Para fugir das queimadas, que se espalham pelo interior de São Paulo, animais silvestres começam a invadir áreas urbanas. Na segunda, 15, uma jaguatirica foi encontrada no galinheiro de um morador do bairro Agróvila 4, em Caiuá, Oeste Paulista. Então, essa reportagem ela foi tirada, né, da revista O Estado de São Paulo, e nessa reportagem está falando que os animais que vivem nas florestas, né, são os animais selvagens, com o avanço das queimadas e do desmatamento, eles estão ficando sem lares. E para onde eles estão indo? Para a área urbana, né? Então, quando os animais silvestres eles invadem a área urbana, não é porque eles querem, é porque eles não têm espaço, eles estão perdendo suas moradias. Porque, na verdade, quem invadiu o espaço dos animais fomos nós, seres humanos. Né? Com o avanço das cidades, com a crescente das cidades, nós fomos desmatando e construindo casas. E quem está invadindo, na verdade, o espaço do animal somos nós. Né? Cada vez mais, quando a gente vai fazendo queimadas, desmatamento, eles estão perdendo seus espaços, estão perdendo suas moradias. Então, eles acabam indo para a cidade. E quando eles vão para a cidade, é perigoso. É perigoso para nós, seres humanos, porque do mesmo jeito que nós temos medo deles, eles também têm medo de nós. Então, eles nos atacam com medo, né? Além disso, eles podem ser atropelados, podem ser machucados, né? Então, é perigoso. Então, por isso que a gente tem que sempre preservar a natureza, não desmatar, não fazer queimadas, para preservar o espaço dos animais. Você sabe o que são animais silvestres? Então, né, a gente já acabou de explicar. Então, vocês escrevam aí o que são animais silvestres. Os animais silvestres são aqueles que vivem livres em seu ambiente natural, em que dele obtém seu alimento e outros recursos de que precisam para sobreviver. A jaguatirica, citada no trecho da reportagem, é um exemplo de animal silvestre. Alguns animais, como as galinhas, os cachorros e os cavalos, são criados pelos seres humanos. Eles não são animais silvestres, né? Então já passam a ser animais domésticos. Então, animais silvestres são aqueles que vivem no seu próprio ambiente e que de lá mesmo eles retiram seu próprio alimento, né? Então não tem um ser humano que vai lá e dá comida para esses animais. Eles mesmos caçam seus animais, seus alimentos, eles procuram seus alimentos, eles constroem suas próprias moradias, né? Seus próprios esconderijos, seus próprios abrigos, né? O passarinho constrói seu ninho, os animais que vivem embaixo da terra cavucam e fazem a sua
seu esconderijo embaixo da terra. Então, esses são animais silvestres, são aqueles animais que vivem no seu ambiente natural, que no caso é na natureza, né? A gente não pode, por exemplo, pegar uma jaguatirica e transformá-la em um animal doméstico, né? Ela não vai se adaptar ao nosso ambiente, né? E pelo instinto dela, né, ela vai ser bem agressiva, porque o instinto dela é caçar, né? Não receber alimento. E aí a gente tem os animais exóticos e os animais nativos. Então, o que são os animais exóticos e os animais nativos? Então, vamos ver lá. Os animais do documentário Earth, apresentados na página 198 e 199, não são encontrados naturalmente no Brasil. No entanto, alguns animais silvestres podem ser introduzidos nos ambientes naturais pelo ser humano. Então, o que acontece? O urso polar, ele não é natural do Brasil, né? Então, quando a gente fala de animais nativos, é o animal que ele nasce naquela determinada região, que ele só vive naquela determinada região, que é o caso do urso polar. Eles só vivem no Círculo Polar Ártico. Então, se ele chegar aqui no Brasil, que é no caso que já tem um aqui no Brasil, ele não é nativo daqui, ele não nasceu aqui no Brasil, tá? Ele foi trazido de outro lugar. Ele não nasceu aqui no Brasil, tá? Então, quando a gente fala de animal nativo, são aqueles animais que nascem em um determinado local e permanecem lá. Se eles são levados para outros, eles não vão ser nativos daquele lugar. No entanto, alguns animais silvestres podem ser introduzidos no ambientes naturais do ser humano, né? Os animais silvestres que não são encontrados naturalmente em um determinado ambiente, mas que foram introduzidos nele, são chamados de animais exóticos para aquele ambiente. Então, no caso, lá no Aquário de São Paulo, o urso polar é um animal exótico, porque ele não é nativo daqui do Brasil, ele veio de outro lugar para o Brasil, né, para a cidade de São Paulo. Então, ele é um animal exótico. Lá no aquário, ele é um animal exótico, tá? Então, nativo é onde eles nascem, e para ele ser um animal exótico, ele tem que estar em outro lugar que não seja o seu local de origem, né? O seu ambiente de origem. Outros animais silvestres são encontrados naturalmente no Brasil. Eles são chamados animais nativos do Brasil. Então, os animais silvestres que são do Brasil, que são adaptados para o ambiente do nosso país, e eles nascem aqui, vivem aqui, são chamados de animais nativos. O javali é um animal exótico do Brasil. Ele foi trazido da Europa pelo ser humano. Então, o javali, apesar de estar aqui no Brasil, ele não é nativo do Brasil. Ele veio da Europa, o ser humano que trouxe ele para cá. Aí ele se reproduziu aqui, mas ele veio de lá. Ele não é natural do Brasil, tá? O tamanduá-bandeira é um animal nativo do Brasil, assim como o arara azul e o mico-leão dourado. Então, o tamanduá-bandeira, ele é do Brasil. Então, ele surgiu aqui no Brasil. Ele nasceu aqui no Brasil, então ele é nativo daqui. Então, se a gente chegar, por exemplo, lá na Europa, se a gente for visitar um país da Europa e tiver um tamanduá lá em algum local, nós saberemos que aquele tamanduá não é nativo da Europa. Ele é um animal exótico lá, porque ele é nativo do Brasil. Ele é específico do Brasil, tá? Bom, pessoal, nossa aulinha de ciências é só essa hoje. Não tem muita atividade, é mais para a gente bater um papo, para a gente conversar, para a gente introduzir um pouquinho sobre os animais. Depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o tráfico de animais, que é uma coisa bem ruim. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.